Isso foi no ano de 1951, no estado do Ceará, no sertão de Apuiarés, onde eu morava na época. Entrei na caatinga para apanhar lenha, pedaços de madeira seca. Sem perceber, entrei pela mata adentro, estava muito longe da minha casa, quando avistei uma cabana muito estranha que sai a fumaça pela chaminé. Pensei, que marmota é essa? Me aproximei para ver quem morava ali. Quando cheguei perto, vi um velho todo de preto com um caldeirão no fogo e um livro velho aberto que ele consultava as páginas e jogava algumas coisas no caldeirão. O velho estava de costas para mim. Eu comecei a voltar de marcha ré, sem tirar os olhos dele, que mesmo de costa falou para mim. Pode entrar, já chegou até aqui, agora entra. Respondi, não muito obrigado, mas estou com pressa. Então ele se virou para mim. Pense numa cara maligna e feia. Instintivamente comecei a correr pela mata, e ele gritou: agora que você sabe onde eu moro, vou ter que matar você. É só esperar a noite de lua cheia que vou te visitar. Contei pro meu avô o acontecido, e ele disse: não se preocupe que eu resolvo isso. Meu avô me deu uma faca feita de tucum e benzeu. É só cutucar ele com essa faca que ele desmaia, virado ou não em lobisomem. O sol já começava a se pôr quando decidi voltar para casa, mas a lembrança do encontro perturbador com o velho na cabana me assombrava. Apesar das palavras de meu avô, eu não conseguia me livrar do medo que crescia dentro de mim. O caminho de volta parecia mais longo e sinuoso do que o habitual, e a escuridão da mata densa só intensificava a sensação de perigo iminente. Enquanto eu avançava pelo emaranhado de árvores retorcidas, uma lua cheia começou a surgir no céu, lançando sua luz prateada sobre a paisagem árida. O brilho sinistro da lua cheia, tão bela quanto ameaçadora, banhava a terra em uma aura sobrenatural. O chiar agudo dos grilos ecoava pela mata, enquanto sombras se alongavam e dançavam ao meu redor. De repente, um rugido profundo e selvagem cortou o silêncio da noite. Meu coração disparou de pavor quando percebi que estava sendo seguido. Os pelos de minha nuca se eriçaram e eu pude sentir a presença hostil e faminta que se aproximava rapidamente. Um calafrio percorreu minha espinha quando vislumbrei os olhos brilhantes e famintos de uma onça, sua silhueta se movendo furtivamente entre as sombras da mata. Instintivamente, agarrei a faca de tucum que meu avô me dera, minha única defesa contra as ameaças da noite. Eu me escondi atrás de uma rocha, tentando controlar minha respiração ofegante, enquanto a onça continuava sua busca implacável. Cada ruído na folhagem seca me fazia estremecer, cada sombra se transformava em uma ameaça potencial. Finalmente, a onça parou em sua busca, seus olhos fixos em mim com um brilho predatório. Eu sabia que precisava agir rápido, antes que ela avançasse. Com mãos trêmulas, segurei a faca e me preparei para o confronto iminente. O coração batia descompassado, a adrenalina pulsava em minhas veias enquanto eu me preparava para o embate. Num movimento ágil e determinado, a onça se lançou em minha direção, suas presas afiadas brilhando à luz da lua. Com um grito de pura determinação, eu desferi um golpe certeiro com a faca, cortando profundamente a pele do felino. Um rugido de dor ecoou pela mata, enquanto a onça recuava, ferida e derrotada. Eu mal tive tempo para comemorar minha vitória quando um novo perigo se apresentou. Um uivo aterrorizante rompeu o ar noturno, ecoando por toda a mata como um aviso sombrio. Eu sabia o que estava por vir. O lobisomem, a criatura que assombrava meus pesadelos desde o encontro na cabana, estava se aproximando. Com o coração ainda martelando no peito, eu me preparei para o próximo confronto. A transformação estava acontecendo diante dos meus olhos, o velho se contorcendo e se deformando em uma monstruosidade bestial. O cheiro de carne em decomposição e musgo encheu o ar, enquanto o lobisomem emergia da escuridão, seus olhos vermelhos brilhando com fome insaciável. Eu sabia que não podia recuar. Ergui a faca de tucum, minha única esperança contra aquela criatura sobrenatural. Com um rosnado feroz, o lobisomem se lançou em minha direção, sua forma distorcida e grotesca, cortando o ar com ferocidade. Eu me preparei para o impacto, minha mente nublada pelo instinto de sobrevivência.
O momento do confronto foi rápido e violento. O lobisomem investiu contra mim com selvageria, suas garras afiadas buscando minha carne. Com movimentos ágeis e precisos, eu desferi golpes certeiros com a faca, cortando a pele do monstro e causando-lhe dor excruciante. Mas o lobisomem não desistiu tão facilmente. Mesmo ferido, ele continuou a investir contra mim, sua fúria alimentada pela lua cheia que pairava sobre nós. Eu sabia que precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Com um esforço final, eu reuni todas as minhas forças e desferi um golpe decisivo contra o lobisomem, cravando a faca em seu peito com toda a minha força. Um uivo agonizante encheu a noite, ecoando pela mata como um lamento de dor e sofrimento. Por um instante, o mundo pareceu congelar ao nosso redor. O lobisomem vacilou, seu corpo tremendo e se contorcendo em agonia. E então, diante dos meus olhos atônitos, a criatura começou a se transformar. As feições distorcidas do lobisomem deram lugar ao rosto pálido e enrugado do velho da cabana. Seus olhos perderam o brilho selvagem, substituídos por uma expressão de confusão e terror. Eu mal podia acreditar no que via. O lobisomem, a criatura que havia me ameaçado com sua fúria descontrolada, agora jazia aos meus pés em sua forma humana. Ofegante e exausto, eu recuei, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. O velho olhou para mim com olhos assombrados, sua mente ainda turva pela transformação que acabara de ocorrer. E então, num sussurro frágil e trêmulo, ele murmurou palavras de gratidão e arrependimento. Eu sabia que a batalha havia chegado ao fim. O perigo havia sido afastado, e eu estava a salvo mais uma vez. Com um último olhar para o velho, agora vulnerável e humano, eu me virei e comecei a trilhar o caminho de volta para casa. A lua cheia ainda pairava sobre a paisagem, sua luz agora tingida com um tom de melancolia e mistério. Enquanto eu avançava pela mata densa, deixando para trás o cenário sinistro que havia dominado minha noite, senti um misto de alívio e incredulidade. O encontro com o lobisomem havia sido uma experiência que desafiava todas as explicações racionais, uma prova de que o mundo estava cheio de mistérios e perigos além da compreensão humana. Enquanto caminhava, o ar noturno estava impregnado com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Cada sombra se transformava em uma ameaça potencial, e eu me mantinha alerta, os sentidos aguçados pela adrenalina da batalha recente. A lua cheia continuava a iluminar meu caminho, sua luz prateada lançando uma aura sobrenatural sobre a paisagem desolada. A mata densa ao meu redor parecia viva com murmúrios e suspiros, como se escondesse segredos antigos e esquecidos. Eu me perguntava quantas criaturas sobrenaturais habitavam aqueles bosques sombrios, esperando nas sombras para desencadear sua fúria sobre os desprevenidos. Mas, apesar do medo que ainda pulsava em minhas veias, eu não podia deixar de sentir uma pontada de fascínio diante da vastidão misteriosa da natureza. Enquanto eu avançava pela escuridão, meus pensamentos vagavam para o velho da cabana e sua transformação monstruosa. O que teria levado um homem a se tornar uma criatura tão horrenda? Seria maldição, uma magia antiga que o transformara em algo além da compreensão humana? Ou seria o resultado de um desejo insaciável por poder e imortalidade? Eu sabia que jamais encontraria respostas para essas perguntas, mas uma coisa era certa. Eu sobrevivera a um encontro com o sobrenatural, uma prova de minha própria coragem e determinação. Eu não seria mais o mesmo depois dessa noite, marcado pela experiência de ter enfrentado o desconhecido e saído vitorioso. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte, dissipando as sombras da noite, eu finalmente avistei os contornos familiares de minha casa à distância. O calor reconfortante do fogo crepitando na lareira me chamava, prometendo segurança e conforto após as provações da noite anterior. Ao entrar na cabana, fui recebido pelo sorriso aliviado de meu avô, que aguardava ansiosamente minha volta. Ele sabia dos perigos que eu havia enfrentado na mata, e sua expressão era uma mistura de preocupação e orgulho. Sem dizer uma palavra, eu compartilhei com ele os detalhes de minha aventura, desde o encontro com o velho na cabana
até a batalha épica com o lobisomem. Meu avô ouviu atentamente, seu olhar sábio refletindo a complexidade dos eventos que eu descrevia. Ele não fez perguntas ou tentou oferecer explicações simplistas. Em vez disso, ele apenas assentiu em silêncio, como se compreendesse a verdade mais profunda por trás das experiências que eu havia vivenciado. À medida que o dia avançava e a normalidade retornava à nossa pequena cabana, eu me senti grato pela segurança e proteção que minha família sempre me proporcionara. E apesar das incertezas do futuro e das ameaças que ainda podiam se esconder nas sombras da noite, eu sabia que sempre teria um lar seguro para retornar, um refúgio contra os perigos do mundo exterior. Enquanto o sol se punha no horizonte distante, lançando seus raios dourados sobre a paisagem tranquila do sertão de Apuiares, eu me sentia em paz. Pois, mesmo diante das maiores adversidades e dos mistérios mais profundos, eu sabia que nunca estaria sozinho enquanto tivesse minha família ao meu lado e a coragem em meu coração. À medida que a noite avançava, o cansaço se abateu sobre mim, pesando em meus membros e em minha mente. As emoções tumultuadas da noite anterior finalmente começaram a se dissipar, substituídas por uma sensação de tranquilidade e alívio. Eu me sentei junto ao fogo crepitante, deixando o calor reconfortante acalmar meus nervos exauridos. Enquanto eu me aquecia junto à lareira, as últimas lembranças da batalha com o lobisomem ainda ecoavam em minha mente. Eu me perguntava se algum dia seria capaz de esquecer aquela noite fatídica, ou se as imagens vívidas da luta épica permaneceriam comigo para sempre, como cicatrizes gravadas em minha alma. De repente, um ruído estranho ecoou do lado de fora da cabana, interrompendo meus pensamentos. O som era familiar e arrepiante, um eco distante daquele que havia me assombrado na mata densa. Meu coração gelou de medo quando eu percebi o que estava acontecendo. O lobisomem havia retornado. Com um suspiro resignado, eu me levantei lentamente, pronto para enfrentar o perigo mais uma vez. Meu avô olhou para mim com uma expressão preocupada, mas eu apenas lhe dei um aceno de determinação antes de me dirigir para a porta. Lá fora, a noite estava envolta em uma escuridão opressiva, as sombras dançando ao redor como espectros famintos. Eu podia sentir a presença sinistra do lobisomem se aproximando, seu cheiro fétido carregado pelo vento noturno. Com a faca de tucum firmemente em mãos, eu me preparei para o confronto iminente. Cada músculo tenso, cada sentido aguçado, eu estava pronto para enfrentar a criatura sobrenatural que ameaçava minha família e meu lar. E então, ele emergiu das sombras, sua forma distorcida e grotesca destacada contra a luz da lua cheia. Seus olhos brilhavam com uma fome insaciável, sua respiração ofegante ecoando pelo ar noturno. Eu sabia que não havia espaço para o medo ou a hesitação, apenas a determinação de proteger aqueles que amava. Com um grito de desafio, eu avancei contra o lobisomem, minha faca brilhando à luz da lua. O confronto foi feroz e implacável, cada golpe trocado com uma intensidade visceral. O lobisomem investiu com fúria selvagem, suas garras afiadas buscando minha carne. Mas eu me mantive firme, cada golpe evitado com habilidade e destreza. A batalha se estendeu pela noite, uma dança mortal entre predador e presa. Cada momento era uma luta pela sobrevivência, cada movimento calculado e preciso. Eu sabia que não poderia recuar, não poderia permitir que o mal triunfasse sobre o bem. E então, num golpe final e decisivo, eu cravei a faca de tucum no coração do lobisomem, sua forma se contorcendo em agonia antes de desabar no chão, derrotado e impotente. O silêncio se abateu sobre a paisagem, a respiração ofegante do lobisomem substituída pelo silêncio da noite. Eu olhei para o corpo inerte do lobisomem, uma mistura de alívio e tristeza enchendo meu coração. A batalha havia sido vencida, mas a guerra ainda continuava. O mal ainda estava lá fora, à espreita nas sombras, esperando por sua próxima oportunidade de se manifestar. Com um suspiro cansado, eu me virei para voltar para casa, deixando para trás o corpo do lobisomem caído na escuridão. Eu sabia que a luta contra as forças do mal nunca terminaria,
Mas enquanto eu tivesse minha família ao meu lado e a coragem em meu coração, eu estaria pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino lançasse em meu caminho. Enquanto eu caminhava de volta para casa, a luz da lua cheia brilhava sobre mim. Uma lembrança constante da noite em que eu enfrentei meus medos mais profundos e emergi vitorioso. E assim, com a esperança renovada e a determinação fortalecida, eu continuei minha jornada pela vida, pronto para enfrentar o desconhecido com coragem e bravura. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.